e da mente, isso aumenta a capacidade de inteligência, de atenção, de concentração, de criatividade, de visualização e imaginação. Quando a gente fala de exercício, a gente se lembra do exercício físico, né? Mas não podemos esquecer do exercício mental, que a gente chama de neuróbica, né? Neuróbica. O que seria neuróbica, então? A neuróbica é justamente essa estimulação mental. Então, pessoas utilizarem através da parte física, por exemplo, o ato de escrever com a mão esquerda, uma pessoa que é dessa, só escreve com a direita, promove um estímulo na área cortical cerebral. A pessoa que escova os dentes com a mão esquerda e que come com a mão esquerda, que usa o mouse, ela está fazendo neuróbica. Além de fazer palavras cruzadas, de leitura, exercícios de escultura, de pintura, de tocar um instrumento, tudo isso cai no estímulo da parte mental, do cerebral. Quer dizer, não podemos esquecer da mente, né? A gente se lembra do corpo, mas não podemos esquecer da mente. Através de um controle da mente, a pessoa pode ter a capacidade de coordenar e ela doma a vida. A partir do momento que a pessoa concentra e tem um poder mental exacerbado, ela praticamente melhora o sistema imunológico, diminui a capacidade de doença, de dores, e com isso ela tem uma melhor qualidade de vida. Então vamos exercitar o cérebro. Com certeza. E no dia a dia dá para fazer isso? No trabalho, um pouquinho, se dedicar um pouquinho por dia? A todo momento. Se você escreve com a mão direita, começa a escrever com a mão esquerda. Se usa o mouse com a mão direita, começa a usar com a mão esquerda. Todas as atividades você pode fazer de rotina ao longo do dia. Faça caminhos diferentes, ande de lado, ande de costa. Tudo isso está promovendo um estímulo ao nível de conexões neuronais. Quer dizer, não tem desculpa. Sem desculpa. Veja a seguir, comprovado pelos fatos, de onde vem todo o poder das mudanças em todas as áreas da vida. Dinheiro, a criatividade, as ideias para o bem e para o mal. Quem realmente escolhe os papas e os presidentes e tudo mais? Na madrugada de 19 para 20 de fevereiro de 1939, orando no seu quarto de dormir, ao lado do quarto do Papa Pio XI, o cardeal Eugênio Pacelli, está entregada a oração. Eugênio Pacelli havia sido representante do Vaticano em diversas cidades da Europa e particularmente na Alemanha. Era um homem austero, um grande diplomata. E ele está orando, quando de repente ele vê uma claridade na entrada da porta. E voltando-se na direção, ele é tomado de estupor, porque aparece-lhe o Papa Pio X. O Papa Pio X diz-lhe: Pacelli, santidade, não sou santidade. Eu sou teu irmão e venho em nome de Jesus dizer-te que logo mais serás Papa. O mundo entrará numa grande conflagração e apraz ao Senhor que sejas o chefe do rebanho cristão católico, que governes com bondade e com misericórdia. Santidade. O Papa Pio XI está vivo em toda a sua glória. Pacelli, eu venho dizer-te que tu serás Papa e que deverás governar a Igreja com mansuetude e com misericórdia. E desaparece. Eugênio Pacelli era um homem austero. Ele pôs-se de pé nessa madrugada de 20 de fevereiro, sai dos aposentos apostólicos, atravessa as grandes lógias, desce a Catedral Basílica de São Pedro, vai até ao lado do baldaquino, desce o subterrâneo, onde estão enterrados alguns papas. Dirige-se à cripta, onde estão os despojos do Papa Pio X. Ajoelha-se e ora fervorado. Ao amanhecer, quando ele sai, um guarda suíço pergunta-lhe: mas, Sua Eminência, por que está tão pálido? Porque eu tive nesta noite a visão do Papa Pio X. Mas o Papa Pio X morreu, eu sei.
Foi ele que me deu o chapéu e o anel cardinalícios. Eu sei. Ele veio dizer-me que eu seria Papa. Logo depois, adoece e desencarna o Papa Pio XI. E no primeiro escrutínio secreto, Eugênio Pacelli é tornado Papa Pio XII. Então a humanidade é tua. As forças nazistas ganham campo com Adolf Hitler. No mês de setembro, a Polônia invadida, os Países Baixos, a Áustria, e tem começo a Segunda Guerra Mundial, conforme vaticinado pelo Papa Pio X em espírito. A mediunidade está presente na historiografia da humanidade, sem qualquer compromisso com religião. Você vai perceber uma coisa, que Deus inspirou a criação de todas as religiões que estão aí. Todas têm sua utilidade, porque nós estamos em níveis de entendimentos diferentes. Se não entendemos uma religião, vamos para outra, entendemos ela, gostamos e freamos nossas tendências negativas. Então o evangélico, é melhor ele ser evangélico do que ele não ter religião nenhuma. Fora da religião, você não tem aquela palavra te alertando que você precisa frear seus impulsos, se manter fiel à sua esposa, ter um comportamento correto. Então todas as religiões falam no bem. E isso, Deus, sabendo disso, sabendo que nós temos níveis diferentes de entendimento, de compreensão, deixou no mundo várias religiões. Para cada degrau evolutivo há uma religião. Então, graças a Deus que há várias religiões. Não vamos ficar criticando um ao outro. Nós vamos ver, por exemplo, que o grande criador dos Mormons, o Sr. Smith, assevera que teve uma visão de Deus, que ele falou para que criasse uma doutrina com base de natureza ético-moral e poligamia. Vamos encontrar a mediunidade de Maomé, que no Monte Moriá tem a oportunidade de, em transes mediúnicos, segundo uns, em transes catalépticos, segundo outros, ou talvez no estado de crises epileptiformes, manter contato com o arcanjo e então apresentar a bela doutrina maometana. Nós podemos recorrer, por exemplo, aos livros sagrados de todas as religiões do passado e encontrarmos a mediunidade, ou na filosofia em Sócrates, trazendo-nos ideia desta singular paranormalidade humana. Nós vamos encontrar, por exemplo, nessas manifestações da Buena Dicha, mediunidade de inspiração, nas cartas que se jogam, na bola de cristal que se olha, nos búzios da tradição africanista, na leitura do chá, quando termina de sorvê-lo, a arrumação das folhas que ficam na base da xícara, ou de 1000 maneiras que servem no período dos auríspices em Roma, que abriam as aves vivas para examinar-lhes as vísceras e então ter ideia das batalhas que seriam travadas pelas legiões. Seja qual for o aspecto, é sempre uma interferência entre os dois mundos. Portanto, é um fenômeno paranormal, de natureza orgânica, que mereceu da doutrina espírita estudo sério. Por isso que, diga-se de uma por todas as vezes, que a mediunidade não é uma invenção do espiritismo. A mediunidade é um fenômeno histórico que o espiritismo estudou para constatar a sobrevivência da vida ao fenômeno da morte. E ao encontrar a alma imortal, Allan Kardec esteve examinando as consequências ético-morais do exercício da mediunidade. E ele concluiu que vivemos num mundo de sintonias, de vibrações, de harmonias. Os semelhantes se atraem e os diferentes se repelem. Essa velha lei das afinidades. Então Allan Kardec estabelece princípios éticos para o exercício da mediunidade espírita. Poderemos ter a mediunidade católica, é claro. A notável Hildegard de Bingen, célebre da igreja, era médium. Francisco de Assis comunicava-se com Jesus, era médium. Antônio de Pádua. Ora bem, a mediunidade, portanto, é neutra. Allan Kardec, utilizando-se da mediunidade, procurou colocá-la dentro dos padrões da doutrina espírita.
uma doutrina ética de seriedade, de compostura, na qual a mediunidade deve ser exercida gratuitamente. Quando nos referimos gratuitamente, damos uma abrangência muito maior. Não se deve oferecer presentes aos médiuns, para não os tornarmos ambiciosos, para não lhes comprarmos a dignidade. A mediunidade deve ser exercida cristamente. O médium não é o dono do fenômeno, é o instrumento pelo qual o fenômeno se manifesta. Dai de graça, conforme de graça recebestes. Porque é essa gratuidade que o Evangelho recomenda, que o indivíduo não se beneficie. Então a mediunidade com Jesus é a entrega, são as noites indormidas, as lágrimas vertidas no silêncio, sem queixa, sem reclamação, a imensa alegria de servir, trabalhar, como no meu, e nos casos de todos que se dedicam, 35 anos ininterruptamente, para poder ter a dignidade de viver do suor e do salário da sua face, e dedicar todas as horas extra, quando trabalhava, e as horas integrais depois da aposentadoria, ao exercício da mediunidade. Então a mediunidade se transforma no veículo de bênçãos, que consola os desafortunados da terra e do além. Disse Allan Kardec, não se conhece o verdadeiro médium pelas comunicações de alto coturno que recebe, mas sim pela facilidade que tem de se comunicar. Então este é o bom médium. É aquele que nas sessões mediúnicas sérias são instrumento das almas atormentadas do além-túmulo, conforme está no livro Céu e o Inferno, de suicidas, de homicidas, de pessoas vítimas de tragédias do cotidiano, das vítimas da violência, das vítimas dos próprios desencantos, do terrorismo, das guerras, das calamidades, como as calamidades que periodicamente desabam sobre a terra. E o médium entrega-se-lhe. Eu me recordo que nos anos 80, frequentando, vez que outras reuniões mediúnicas que se realizavam na Casa Espírita da Prece, como também em Pedro Leopoldo na época, Chico Xavier, venerando pela idade, pela enfermidade e pela faculdade, e as reuniões de desobsessão, para ser veículo de espíritos infelizes, sofredores, enfermos, por intermédio de cuja faculdade eles recebiam a luz do discernimento e recuperavam-se, para que no fim uma entidade veneranda encerrasse os trabalhos dedicados inteiramente à prática da caridade. A mediunidade com Jesus, pois, é a mediunidade a serviço da caridade, a serviço do bem, da solidariedade, dos passes, em que nós damos a alma da água magnetizada, da psicoterapia, da boa palavra, das atividades de cura, e qual na reunião edificante, que também não é de cura, missionária do amor e da ternura, em que o médium se apague, como dizia muito bem João Batista, a mim me comove. É necessário que eu desapareça para que ele cresça. É necessário que nós, os médiuns, deixemos de tanto charme, de tanto encantamento, que nós desapareçamos, para que o Cristo vivo pulse em nós. Fale pela nossa boca, haja pela nossa mão, sinta pelo nosso coração. Esta é a mediunidade com Jesus. É a mediunidade espírita, a mediunidade exercida no silêncio do centro espírita, que ninguém sabe, e que pode ser comentada depois, naqueles momentos esfuziantes dos estudos dos fenômenos realizados, para que, ao termo da jornada, o médium possa dizer: glória a Cristo. Aqueles que vamos viver a vida eterna, te homenageamos e te saudamos, cantando o hino de exaltação e de glória à imortalidade. Deixamos aqui, exarado neste ano do Sesc Centenário de comemoração do Livro dos Médiuns, este apelo aos médiuns espíritas: amor. Porque fora da caridade não há salvação. Leia o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. É um livro muito fácil de entender. O livro é todinho de perguntas e respostas. E você vai no assunto que mais te interessar: família, sexo, dinheiro, por que um é rico, outro é pobre, etc. Né? Animais.
E você pode baixar esse livro e outros livros sobre mediunidade, diversos assuntos, no link abaixo. Clique abaixo do vídeo aí nos textos, que o texto se expande e você vai ter o link para os livros, tá bom? Se esclareça.